A graça e a paz, querido. Hoje nós estamos aqui com a lição de número 11, de adulto. Nós vamos estudar compromissados com a evangelização, né? A evangelização é uma coisa importantíssima no mundo que nós vivemos. E nós sabemos que só quem pode evangelizar é a igreja. Como disse o apóstolo Paulo, que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Embora foi em outro contexto, mas na verdade só quem pode evangelizar são aqueles que nasceram de novo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Então nós entregamos aquilo que recebemos. Você que é salvo, você pregue a palavra, leve a mensagem, faz a obra de Deus, porque a única instituição na terra que pode evangelizar e pregar o evangelho da salvação, só a igreja do Senhor Jesus, certo? Então vamos entender isso, que se a igreja não evangelizar, ninguém mais poderá fazer isso, entendeu? Só você que é salvo é que pode levar as pessoas a Jesus, entendeu? Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, entendeu? Então quem vai crer ou não é problema da pessoa com Deus. Agora eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar em nome de Jesus. Não entra na questão se tem incrédulo, se vão aceitar, isso aí não é problema nosso. Nós temos que pregar com sabedoria, com amor, desejando que a pessoa aceite a Jesus. Mas se ele é incrédulo e não quer, vamos pregar para outro, mas não vamos parar de pregar. Pregue a palavra enquanto é tempo, entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Somente conhecendo o poder de Deus, o evangelho da salvação. Então nós vamos estudar uma lição muito interessante, né? É um resumo, mas vai nos despertar da necessidade que a igreja tem de evangelizar, entendendo que é um compromisso, não é uma opção, é um mandamento, entendeu? Então a evangelização, agora vamos voltar aqui para o nosso contexto, né? A evangelização sempre foi prioridade do movimento pentecostal, entendeu? Tem o batismo, né, com o Espírito Santo, que é uma capacitação. Quando Jesus falou assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria, confim da terra, né? Então o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, é uma capacidade que a igreja recebe para evangelizar, para ganhar as pessoas para Jesus, para trazer elas para o reino de Deus. Jesus morreu de braços abertos, ele já nos recebeu, agora cabe a gente aceitar isso. Ele mesmo falou: vinde a mim. Nós temos que ir a Jesus, e vamos através de quê? Pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a evangelização, ela sempre foi dentro do movimento pentecostal, de nós assembleanos, né? Desde que começamos, né? Lá com o fundador Gunnar Wigg, Daniel Berg e outros, né? Tem sempre como prioridade a evangelização. Por isso que ela cresceu, né? Porque embora isso aí está enfraquecendo, né? Mas o seu nascimento foi na evangelização. E o batismo com o Espírito Santo, conforme eu disse, é uma capacitação que nós recebemos para testemunhar de Cristo, certo? A pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, mas não é para ficar falando língua direto, no sentido de que é só para isso, entendeu? Nós falamos língua para a nossa edificação pessoal. Se alguém fala em línguas, né, edifica quem? A si mesmo. Então, 1 Coríntios 4:2, né, o que fala em língua não fala aos homens porque ninguém entende, fala a Deus porque em espírito fala de mistério. Então, mas é com edificação pessoal. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, uma capacitação para pregar o evangelho com poder, com autoridade, como os primitivos, né, da nossa igreja primitiva pregavam, como os apóstolos, como a própria igreja pregava, entendeu? Então é isso aí que nós precisamos entender. Então os pentecostais, né, também tem em mente que toda pessoa pode ter acesso a esse testemunho.
Não é uma elite da igreja que evangeliza, não. Não existe isso. Não há uma elite, não, só aquela elite. Infelizmente se cria até equipe de evangelismo. Mas se fosse olhar biblicamente, não existe equipe de evangelismo. Não, evangelismo é para toda a igreja. Pode ter certeza disso. Evangelismo não é para um grupo, entendeu? Seleto da igreja, não. Evangelismo é para toda a igreja. O evangelismo. Toda a igreja. Ela tem esse compromisso de ganhar algo. Isso aí não é o compromisso de meia dúzia da igreja, não. A evangelizar não é o compromisso da equipe de evangelismo, não. Pode ter até uma equipe para orientar, para liderar, mas isso aí não é um trabalho de uma equipe, é de toda a igreja. Assim é a vontade de Deus. Entendeu? Então, Jesus, nós temos que entender isso. Esse testemunho. Qual é o nosso testemunho? Jesus morreu para salvar. Entendeu? É uma mensagem simples. Simples. Agora, pregar é um senso de urgência, gente. Evangelizar. Mas hoje todo mundo conhece o Evangelho, conhece aqui. Mas o mundo não está assim não, querido. Entendeu? As pessoas estão muito enganadas. Pensa que todo mundo já aceitou Jesus, está fora. Isso aí não existe. Tem nações aí que tem pessoas que não sabem nem quem é Jesus. Entendeu? Então o reino de Deus, ele cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor, entendeu? E a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida por Deus para levar essa mensagem do Evangelho ao mundo. Um mundo que perece, entendeu? Por causa de quê que o mundo perece? Por causa do pecado, entendeu? Então tudo isso mostra o quê? A importância da evangelização e da obra missionária, entendeu? O mundo está aí, ó, se esfacelando. O mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus do mundo. E as pessoas só saem do mundo pelo novo nascimento. E como nasce de novo? Pela pregação do Evangelho, pela evangelização. Então, número 1, evangelização como prioridade. O Evangelho ele não é uma mensagem alternativa. O Evangelho é um mandamento do Senhor Jesus. Evangelizar, entendeu? Pregar. Não é se eu quero ou não. É um dever meu pregar o Evangelho. É prioridade. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Se a pessoa aceita Jesus, ele tem a vida. Se ele não quer Jesus, ele tem a morte. Entendeu? E se a igreja não pregar, ninguém mais vai pregar, porque a única agência que tem poder para pregar é a igreja. Jesus não autorizou mais ninguém pregar o Evangelho. A única agência que tem a autoridade para pregar a palavra é a igreja. Se a igreja não pregar, ninguém prega. Entendeu? Então é essa a questão na evangelização como prioridade. Para quem rejeita é o problema de quem rejeita, mas a gente prega, né? Você não vai ganhar todo mundo, mas vai levar o Evangelho para todo mundo. Então a divulgação do Evangelho é tarefa para toda a igreja, é assunto encerrado, entendeu? Qual é a outra instituição que pode assumir o lugar da igreja? Não existe. Só quem nasceu de novo é que pode pregar o Evangelho. Só quem é liberto é que pode pregar a libertação, né? Número 1 aqui, Evangelho, boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias, né? O mundo tem mensagem de morte. A igreja ela tem mensagem de vida, né? É isso aí. Nós temos que entender isso. Então, o Evangelho é boas novas, é a mensagem de Cristo que salva o pecador para todo aquele que crê. Então, o Evangelho é esse, é a salvação de todo aquele que crê. Bem, entendeu? Então, o único Salvador do mundo é Jesus, certo? Então, a evangelização é uma grande responsabilidade, né, da igreja. Então, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão, dos pecados, porque é isso que a humanidade precisa. Todos nós precisamos do perdão, mesmo crente, né? Nós pecamos, nós erramos. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos levando uma mensagem de misericórdia,
uma mensagem de reconciliação com Deus, uma mensagem que desperta o pecador para que ele reconheça que ele é um pecador, porque quantos estão no mundo, né? Ele não tem esse entendimento de que ele é um pecador. Então nós temos que evangelizar mostrando a necessidade de um Salvador. Já que é pecador e está condenado à morte eterna, só o que pode resolver o problema dele é um Salvador eterno. E esse Salvador é Jesus, né? É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E é um único Salvador, não tem outro Salvador. As religiões, cada um arruma um Salvador para si. Mas nós sabemos que, biblicamente, só existe um Salvador, um caminho, uma verdade, uma solução. E é isso, a mensagem é simples. Porque quem vai encarregar de aplicar isso na vida da pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a tarefa da igreja convencer as pessoas. A tarefa da igreja é pregar, ensinar, evangelizar. Agora, a tarefa do Espírito Santo, que está acima disso, é claro, né? Mas a tarefa de convencer é do Espírito Santo. Isso é uma tarefa divina, não é tarefa do homem. O homem tem que pregar, porque pregando ele vai levar o quê? A fé. E a fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Então, é o perdão dos pecados que as pessoas precisam. Então, as Escrituras, elas ensinam que todos os seres humanos são pecadores. Pode existir algum ser humano aí que não se ache pecador. Ele acha que ele não é pecador, que ele não faz mal a ninguém, ele não bebe, ele não fuma, como se maldade fosse só isso. Mas ele não sabe que ele é um filho de Adão, ele nasceu pecador. Ele não precisa pecar para ser pecador, ele nasceu pecador. Entendeu? Assim como nós entramos pelo nascimento como filho de Adão, nós entramos também no novo nascimento como filho de Deus. E isso aí só vem como? Pela fé. E a fé é o quê? Na palavra de Deus. Entendeu? Então as Escrituras ensinam isso. Então eles precisam se reconciliar com Deus. A pregação do Evangelho, ela é uma necessidade urgente, porque não existe salvação sem Jesus. E aonde eu vou pregar? No mundo. O mundo e o campo é o mundo. Eu posso estar dentro da minha casa, pode ser aqui eu pregar para alguém. Aonde eu encontrar alguém, eu posso ensinar, evangelizar, né? Com certeza. Então, não existe salvação fora de Jesus. Isso aí é perder tempo. Ele é o único caminho. Né? Ele já usa o artigo definido. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não é, né, ele não é uma vida comum, ele é a vida. A vida vem, quando a Bíblia diz que ele é a vida, a Bíblia está dizendo que a vida vem dele. Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não existiria vida. Porque ele não é uma vida comum, ele é a vida, ele é a origem da vida. E essa vida que a igreja tem que levar para as pessoas que não são crentes. E é dessa vida que eles precisam. Porque a vida comum eles já têm. Eles estão aí andando, respirando, estão conscientes do que eles são. Então, a vida natural eles já têm. Eles nasceram, têm vida. Agora, estão precisando a vida, a origem da vida, que é a vida eterna. Entendeu? Quando Jesus promete uma vida ao pecador, ele não quer prometer a vida comum que ele já tem. Mas ele quer prometer a vida, a origem da vida, a vida eterna. É essa vida. E não é uma vida eterna de estar vivendo, não. É uma vida com qualidade. É essa vida que Jesus quer dar. Porque no inferno as pessoas vão estar viva, vão estar vivas, mas mortas espiritualmente, sem comunhão com Deus. E a verdadeira vida está em Deus. Então, para você ter a verdadeira vida, precisa de estar em comunhão com Deus. Tá? Vamos lá para a segunda parte, uma agência legítima. Então, o Senhor Jesus, ele constituiu a igreja como a única no reino de Deus na terra. Não tem outra agência do reino de Deus na terra fora da igreja. Não tem. Fora de Cristo, não tem nada. O que Jesus falou? Sem mim nada podeis fazer. Não adianta inventar religião, não, inventar dogma.
sem Cristo, está perdendo tempo. Sem Jesus ninguém vai chegar ao Pai, não. Entendeu? Então as religiões estão aí, ó, se enganando, enganando os outros, né? Não aceita, mas aí já está decretado que Deus encarregou. Então, a igreja na terra é a única encarregada de pregar o evangelho da salvação. Entendeu? Então, toda a igreja deve estar mobilizada na evangelização. Então, o movimento pentecostal, a gente sabe que ele cresceu por ser uma igreja evangelística. Desde a fundação, né, da igreja pentecostal, vamos aqui, a Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, que foi fundada por Gunnar Wing e Daniel Berg, é uma igreja que ela cresceu, né, tendo como prioridade a evangelização. É claro que hoje, né, nós não temos assim uma evangelização como antes, né? Está meio fraco essa questão. Mas mesmo assim, hoje ela é a maior denominação do país. Por quê? Porque ela cresceu através da evangelização. Todo cristão gostava de evangelizar. Eu mesmo, quando aceitei Jesus, eu recebi essa marca. Eu tinha uma vontade de evangelizar lá no serviço, na fila do almoço, eu levava folheto, dava para todo mundo, distribuía mensageiro da paz de casa em casa em Vila de Cava, ia lá para a praça sozinho, dava folheto, né? De vez em quando as pessoas iam lá na igreja me procurar, levei muita gente para a igreja. Eu, quando aceitei Jesus, eu recebi esse espírito de evangelização, entendeu? Sem ninguém mandar. Inclusive teve até alguns que mandaram eu dar um tempo, porque eu estava meio afoito demais, certo? Mas era assim na Assembleia de Deus antes. O movimento pentecostal, eles eram voltados para a evangelização. Mas eu confesso que realmente isso não existe muito hoje. Está meio devagar, né? Hoje a gente vê as pessoas aceitar Jesus, nem parece que aceitou. Não tem vontade de evangelizar. Eu tinha uma vontade tremenda de trazer meus pais para a igreja, perturbava eles, vão para a igreja, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas ninguém nunca quis no tempo. Mas depois meu pai e minha mãe se batizaram, né? Então, quer dizer, havia nas Assembleias de Deus esse espírito de evangelização, que hoje, não vou dizer que acabou, mas está bem a menos, né? Vamos lá então. Mas por quê? Porque a igreja é a única agência que está mobilizada para a evangelização. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Vejamos aqui a extensão da obra de Deus. Isso parece até um ensino não necessário, mas a gente tem que saber que há muito ensinamento errado em cima disso, dessa questão que nós vamos ver daqui para frente. Por exemplo, a nossa teologia. Bem, vamos ver aqui a teologia pentecostal. A nossa teologia, ela vem diretamente das Escrituras, entendeu? Sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Não é que nós tenhamos alguma coisa contra os teólogos da Reforma Protestante. Lógico, eles foram bênção. Lógico, eles ressuscitaram a Bíblia, porque a Bíblia ficava só na mão de meia dúzia aí que nem ensinavam a Bíblia direito. Além de estar em poder da Bíblia, eles ensinavam heresia. Então, os teólogos, né, da Reforma Protestante foram uma bênção nessa parte. Mas a nossa teologia pentecostal, né, que os nossos pais legaram, né, não teve nenhum teólogo reformador como intermediário, entendeu? Em toda a nossa literatura da CPAD, né, da EBD, que começou, né, mais ou menos em 1930, não tem nenhuma delas a citação de teólogos ou reformadores para ensinar ou esclarecer ou embasar uma interpretação bíblica, entendeu? Não tem. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. Isso aí nós não aprendemos a nossa teologia não foi aprendida de teólogos reformadores. Eles foram bênção, mas a nossa teologia não tem isso, certo? Nós cremos na Bíblia completa. Às vezes as pessoas falam, só a Bíblia, né? Só a Escritura. Lá no latim, só a Escritura. Só a Bíblia. Mas a questão não é só a Bíblia. A questão é toda a Bíblia. Às vezes é só a Bíblia, mas omite muita coisa que não é para omitir. Como Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Entendeu? Então não é a questão de só a Escritura. Tem que ser toda ela, tem que ser como ela é.
Entendeu? Bem, vamos lá. Por quem morreu Jesus? Nós vamos ver aqui a expiação limitada. Certo? O que é uma expiação limitada? Vamos ver que isso aí significa que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas. Entendeu? Jesus, antes da fundação do mundo, Deus já separou aquelas pessoas para o céu e outras para o inferno. Então, como Deus é poderoso, o que ele faz não pode voltar atrás. Então, se Deus determinou a salvação daquele grupo, ele vai ter que ser salvo. Entendeu? Então, isso aí é a expiação limitada, certo? De pessoas que, desde antes da fundação do mundo, né, já foram escolhidas. Então, essa visão teológica, ela é muito equivocada, entendeu? Ela é baseada numa exegese muito ruim. Aceitando ou não, ela é uma exegese muito ruim. E o outro extremo, né, baseado aqui em 1 Timóteo 2,4, que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, tem aqueles também que acham que todo mundo vai ser salvo. Mas isso aí é outra exegese, é uma interpretação forçada. A verdade é essa, entendeu? São interpretações que procuram o quê? Se ajustar mais à teologia da sua denominação. A questão é essa. Muitas vezes a teologia é essa. Vai se fundamentar aonde? Ela se ajusta à sua teologia da sua denominação. Entendeu? Vamos mais para frente. Agora vimos aqui a expiação limitada. Agora vamos ver a expiação ilimitada. Então isso significa o quê? Significa que Jesus morreu por toda a humanidade. Entendeu? Deus amou foi o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expiação, a redenção de Jesus, ela não atinge a um grupo limitado. Ela atinge a todos. Deus amou o mundo o mundo todo, que Jesus morreu pelo mundo todo. Então as portas estão abertas para quem quiser. Ah, mas nem todo mundo aceita Jesus. Lógico, é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a ir para o céu, nem obrigado a ir para o inferno, não. Jesus falou, Deus falou, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, mas escolhe a vida para que viva. Né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. E são poucos que acertam com ela. E espaçosa é a porta, né? E o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então está diante de nós a escolha. Embora muitos não aceitam, diz que para a salvação não tem livre-arbítrio, que Deus já escolheu quem deve ser e quem não deve ser. Deus é onisciente, Ele sabe, mas Ele não obriga ninguém. Isso aí é uma teologia forçada, que se ajusta à sua denominação, mas não se ajusta com a palavra de Deus. Entendeu? Então, por isso que Jesus, Ele mandou pregar o Evangelho para todo mundo. Ele não mandou pregar para um grupinho. Se a salvação é para quem quer, é para o mundo todo, então Jesus falou, ide por todo o mundo. E pregar a quem? A toda criatura. Tu acha que Deus, se Ele não quisesse salvar alguém, Ele ia mandar pregar o Evangelho para essa pessoa? Vocês acham que Deus é Deus de confusão? Se Deus não quer que o fulano seja salvo, que nem ensina a teologia deles, então para que Deus ia mandar eu pregar para ele, se Deus não quer salvar ele? Ah, isso aí não tem lógica não, entendeu? Pelo menos eu entendo dessa maneira. É toda criatura. Então é um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Então, número 3 aqui, a evangelização local e transcultural. No Novo Testamento mostra que, claro, né, que a evangelização e missão andam juntas. Não há uma separação. Hoje a gente separa missão de evangelização e evangelização de missão. Mas, biblicamente, essas duas andam juntas. Entendeu? É as duas asas de um pássaro. Evangelização e missão. Entendeu? Então, assim, como oração e palavra andam junto, também a evangelização anda junto, certo? Com a missão. Não pode haver missão sem evangelização e nem evangelização sem missão. Se eu evangelizo
eu não entendo a necessidade da missão, certo? Eu estou fazendo coisa em vão. Então, o Novo Testamento mostra que a evangelização e missão não juntas de mão dada. Todas as atividades da igreja primitiva que nós estamos vendo aqui, elas estavam envolvidas com a evangelização e com missões. Como? No poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, não tem uma boa evangelização, não tem missão, não acontece nada. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Jesus falou, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele precisava cumprir a obra da expiação na cruz do Calvário. Enquanto ele não cumprisse a missão, ele não podia ir. Agora, o Espírito Santo só viria se ele fosse. Como ele foi? Porque ele cumpriu tudo, né? Está consumado, ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia foi ressuscitado, ficou 40 dias com seus discípulos, depois foi assunto ao céu e só vai voltar para vir buscar a sua igreja, né? Então ele cumpriu. Então, devido a ele ter cumprido a obra da expiação foi completa, então o Espírito Santo veio. Convém que eu vá, se eu não for, ele não virá. Então ele veio. E quando ele veio, ele capacitou a igreja com o poder do Espírito Santo. Entendeu? Para quê? Para que ele capacitou a igreja? Para evangelizar. Entendeu? Não tem outra coisa. Então, é no poder do Espírito Santo, sem o qual nenhuma obra será bem sucedida. Não adianta. Trabalhar separado do Espírito Santo é trabalhar separado de Deus. E a obra é de Deus. Nós somos cooperadores. De quem? De Deus. Trabalhar junto. Sem Deus, não adianta. Volta a repetir, volta a falar o que Jesus falou. Sem mim, nada podeis fazer. Então, a evangelização nos moldes do Novo Testamento significa testemunhar com ousadia. Qual era a mensagem dos apóstolos? Uma mensagem simples. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vai vir buscar a sua igreja. Ele salva, cura, liberta. Mas foi com essa mensagem simples que eles invadiram o reino de Satanás, que ele venceram a religião, ele venceu o exército de Roma. Entendeu? Homens simples, fracos fisicamente, mas cheios do Espírito Santo. Eles invadiram o Império Romano, ganharam oficiais, ganharam reis, eles mudaram a história. Homens simples, pescadores, homens iletrados, mas cheios do Espírito Santo. Hoje nós vemos tanta gente cheia do intelecto, né? Cheia de inteligência, né? Nada disso é desprezado. Mas, querido, só com isso você não ganha nada. Falta o quê? Poder do Espírito Santo. Como é que uma pessoa vai ser bem-sucedida? Nega o batismo com o Espírito Santo, falar em língua, nega a cura, nega os milagres, nega os dons espirituais. Essa pessoa vai conquistar o quê? Ele vai ganhar o quê? Não vai ganhar nada, vai ficar aí, ó, pregando, enxugando gelo, malhando em ferro frio, entendeu? Prega muito. Pedro, com uma pregação, ganhou 3.000 para Jesus. As pessoas pregam 3.000 pregações, né? Faz 3.000 pregações e não ganha uma alma. Por quê? Ele nega tudo da Bíblia. Entendeu? Não acredito mais nisso, isso foi para aquele tempo. Querido, é isso aí que está matando. Entendeu? Aí os caras pensam que está fazendo grande coisa, está atrapalhando, né? Então, a evangelização, para ela ser bem sucedida, tem que ser nos moldes da igreja primitiva, da forma também que começou lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, como começou o movimento pentecostal aqui no Brasil. Tem que ser dessa forma, porque senão não funciona, né? Então, visão dos pentecostais, né? Desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Bem, número 2 aqui, missões. O trabalho do missionário é evangelização entre pessoas de cultura diferente, entendeu? Da nossa. Eu não vou sair do Brasil para querer fazer um brasileiro lá. Eu tenho que sair do Brasil para fazer um discípulo de Cristo, entendeu? Muita gente vai para outro país, quer que levar a igreja brasileira, quer que lá seja uma igreja brasileira. Tem que ser igual a ele, entendeu? Nada disso, tem que ser discípulo de Cristo, tem que ser uma igreja. Cada país tem o seu costume. Desde que não ofenda a palavra de Deus, eu respeito, né?
Então, a mensagem é a mesma, só é necessário ajustar, adaptar estratégia, né, conforme o costume de cada povo, certo? Ou grupo étnico, né? Só não pode alterar a mensagem, né, de jeito nenhum. Você pode alterar a estratégia, adaptar o costume, agora você só não pode mexer na mensagem. A mensagem não muda. Jesus, o Salvador é Jesus, é os bons costumes, é a vida de santidade, entendeu? É por aí. Bem, a postura, né, de Paulo foi um exemplo de estratégia, né, na evangelização e missões. Embora o cristianismo tenha uma mensagem universal, né, isso aí é bem importante. A mensagem, né, da igreja, ela é universal, entendeu? O cristianismo tem uma mensagem universal. Então, agora, ela não tem a intenção de padronizar o mundo. A igreja não veio para colocar padrão no mundo. Ela veio para entregar uma mensagem universal pela fé, a pessoa aceita. Então, a partir dali, ele não é mais do mundo. Jesus falou, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia, rejeita, não aceita. Entendeu? Então nós não vamos padronizar o mundo. O nosso problema é com a igreja. É com quem saiu do mundo e agora pertence à igreja. Inclusive a palavra igreja, eclesia, significa o quê? Tirados para fora. Fora da onde? Do mundo. Para formar uma congregação. Entendeu? Esse é que vem, tirados, né? Porque eclesia é uma congregação, é um ajuntamento. Então, tirado do mundo para um ajuntamento, para se ajuntar, para adorar a Deus, entendeu? E outro detalhe, o desafio hoje, Jesus disse, o campo é o mundo, entendeu? Então, ele não disse que o campo é Jerusalém, que o campo é Judéia, é Roma, é Brasil, entendeu? Jesus, ele não colocou barreira racial, nem social, para a pregação do Evangelho. Não tem barreira. Ide por todo o mundo, toda criatura. Ide a todas as nações, fazendo discípulos. Então é toda criatura, todas as nações. Então para o Evangelho não existe barreira. O Evangelho, ele é o universal. Jesus morreu por todas as pessoas. Entendeu? Então ele é universal. Não tem barreira. Chegou na fronteira de Brasil com Uruguai, não tem problema. O mesmo evangelho que está no Brasil vai para o Uruguai também. Vai para a China, vai para onde for. O evangelho não tem barreira, não tem fronteira. Certo? Porque o mundo é de Deus. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que habitam nela. Então tudo é de Deus. Do Senhor também é o ouro e a prata. Ele falou, minha prata, meu ouro. Acabou. A terra é dele, os homens são dele, mesmo rejeitando a ele joga onde quiser, entendeu? Então a prata e o ouro, o dinheiro é dele também. Tudo nessa terra é de Deus. Nós não temos nada nessa terra, porque a hora que a gente fecha os olhos, fica tudo aí. Entendeu? Então a Bíblia, concluindo aqui, o Evangelho não é para Jerusalém, não é para a Judéia. O Evangelho não só para o confim da terra, é para tudo. Entendeu? Eu tenho que pregar o Evangelho tanto, olha só a palavra tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então isso aí é a definição final. Então a Bíblia deixa claro que não existe salvação sem Jesus. Isso aí tem que ficar claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, mas eu não acredito. Aí é problema dele com Deus. Quem vai convencer não é você, é o Espírito Santo. Entendeu? Então, que Deus te abençoe e que você possa entender que o maior compromisso da igreja é com a evangelização. E assim a gente terminou a lição 11. Que Deus te abençoe, tá? E eu te deixo aí em aberto para você, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Estamos aqui com a finalidade de levar a palavra de Deus, né? Se inscreva, dê o seu like, certo? Contribua aí para o crescimento do canal. Dá um toquinho aí no sininho para você receber novos avisos de novos vídeos, entendeu? Então, Deus te abençoe, compartilhe com seus amigos
E na próxima lição nós estamos aí firme e forte no nome de Jesus.